Olá, sou o professor Isaías de Filosofia e hoje nós vamos trabalhar com a bioética, essa parte da ética ligada à vida. Mas para começar, a gente vai conceituar ética. Então, a ética é um ramo de estudo da filosofia. Esse ramo de estudo da filosofia busca a fundamentação e teorização dos aspectos morais da vida social e da vida individual, como a conduta e as ações. Ou seja, define quais ações podem ser consideradas corretas ou incorretas. Então, a ética, ela é uma área da filosofia que investiga a moral e que, portanto, investiga as condutas humanas. Ela se difere da moral porque a moral trata do certo e do errado. A ética, ela trata de princípios, do bem e do mal. Ah, mas qual é a diferença? A diferença é que a ética é teórica, a moral é prática. Agora, bioética vem da língua grega, onde a palavra bios significa vida, a palavra ethos significa hábito e costume, e a palavra ethos significa índole ou caráter. E aí a junção dessas duas palavras, ethos e ethos, deu origem à palavra ética. Então, a vida é de que vem tratar a bioética. Então, a bioética é a ética prática, a ética ligada à vida. Então, é um campo de estudo que envolve várias disciplinas e que aborda questões da biologia, da medicina, da engenharia genética, da filosofia, do direito, das ciências exatas, das ciências políticas e do meio ambiente. Então, tem como objetivo indicar os limites e as finalidades da intervenção do homem sobre a vida, identificar os valores de referência e denunciar riscos e desrespeitos à vida humana e às vidas não humanas. Para a abordagem de conflitos morais e dilemas éticos na saúde, a bioética se sustenta em 4 princípios. Estes princípios devem nortear as discussões, decisões, procedimentos e ações na esfera dos cuidados da saúde. São eles: beneficência, não maleficência, autonomia e justiça ou equidade. Então, agora nós vamos tratar de cada um deles. O princípio da beneficência relaciona-se ao dever de ajudar aos outros, de fazer ou promover o bem a favor de seus interesses. Reconhecer o valor moral do outro, levando-se em conta que, maximizando o bem do outro, possivelmente pode-se reduzir o mal. Deve-se avaliar os riscos e os benefícios potenciais, individuais e coletivos, e buscar o máximo de benefícios, reduzindo ao mínimo os danos e riscos. Então, tudo que vamos fazer pode implicar em benefícios e não benefícios. Agora, nesse primeiro princípio, a gente deve avaliar quando aquilo que é bom vai se sobrepor àquilo que não é bom. O princípio da não maleficência implica no dever de se abster de fazer qualquer mal aos outros, de não causar danos ou colocá-los em risco. Deve-se avaliar e evitar os danos previsíveis. Não basta ter boas intenções de não prejudicar. É preciso evitar qualquer situação que signifique risco para a vida que está sendo manipulada. Existe um ditado popular que de boas intenções o inferno está cheio. E isso se aplica a este caso da não maleficência. Nós não precisamos ter apenas boas intenções. A gente deve colocar em prática alguma coisa que vise não prejudicar o outro, seja o outro ser humano, seja outra forma de vida. Autonomia.
diz respeito à autodeterminação ou autogoverno, ao poder de decidir sobre si mesmo. Preconiza que a liberdade de cada ser humano deve ser assegurada, deve ser garantida. Ela é limitada em situações em que pensar diferente e agir diferente resulte em danos para as outras pessoas. Eu posso pensar e eu posso agir diferente, desde que isso não venha prejudicar os outros. O princípio da justiça, ou equidade, relaciona-se à distribuição coerente e adequada de deveres e benefícios sociais de qualquer ação que manipule a vida. O trabalho humano deve ser praticado com critérios socioambientais, o que favorece a vida nas suas múltiplas formas. Agora nós vamos tratar em particular da bioética ligada ao pensamento do australiano Peter Senge. Então, para Peter Senge, a escravidão animal deveria ser enterrada juntamente com a escravidão humana no cemitério do passado. Então, esse pensamento de Peter Senge aponta que nós devemos levar em consideração não os direitos que a maioria dos animais não tem, mas os seus interesses e a questão da senciência, a capacidade de sentir dor e de sofrer. Então, Peter Albert David Senge, já é um idoso, é defensor da expansão do princípio da igualdade na consideração da dor e do sofrimento para atender aos interesses e preferências, tanto de humanos quanto de animais. Os argumentos de Peter Senge procuram demonstrar que um princípio moral básico leva a considerar a senciência, portanto, a capacidade de sentir dor, de ter medo, de sentir frio, de sentir calor, de sentir sede, de sentir fome, como critério mínimo para determinar se um ser é ou não membro da comunidade moral e que o sofrimento deve ser evitado a qualquer ser capaz de senti-lo. Então, a questão não é se ele pensa ou se ele não pensa, é se ele sente ou se ele não sente, se ele sofre ou se ele não sofre. Essa foi a nossa aula de hoje. Bioética, a ética da vida. Terminamos por aqui. Espero contar com vocês no próximo encontro, mas convido-os a visitar a plataforma para a retomada e aprofundamento desse conteúdo. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.